Fala aí, Diego, beleza, cara? Vamos começar aqui usando o aparelho da Olympus, né, que é análogo ao teu. Essa aqui foi a melhor posição que eu consegui colocar aí para você dar uma olhada. Se você precisar dar uma olhada nos comandos aqui dos botões, eu vou tentar ir falando para você, mas você pode dar um zoomzinho na tela, entendeu? Mexe com o dedo aí que você consegue ver os botões aqui, o nome dos botões para poder comparar o seu. Esse aparelho é basicamente igual, né, nas funcionalidades, só que o teu ele é um pouco melhor porque ele é mais leve aí, dá para escalar, dá para você fazer todos os trabalhos aí. Não sei se você deve ser Irata também. Então vamos começar. Eu vou ligar o aparelho aqui, tá? É só ligar. Ele já está com a sonda acoplada, então ele vai fazer o reconhecimento da sonda. Ele faz todo o teste aqui, ele roda o teste todinho, abre a tela principal. Acredito que ele vai voltar aqui na tela do setup, tá? Então ele já rodou, já reconheceu tudo, aparece aqui exatamente o PN e o serial da sonda na tela do aparelho, tá? No teu vai aparecer também, e aí você vai confirmar essa inicialização do aparelho, né? Você dá o Enter aqui, e aí ele vai entrar, né, na tela de reconhecimento, que é praticamente igual, e aí ele vai ficar no modo inicial aqui. Você vai e aperta aqui a tela Main, que é a tela principal. Ele vai entrar no plano de impedância com os parâmetros totalmente desconhecidos para mim, tá? Ele vai entrar na tela de inicialização normal. Eu vou fazer a calibração aqui usando um bloco padrão com vários materiais. Depois eu vou fazer a calibração nessa pecinha aqui de aço carbono ou ferro fundido. Eu não tive como reconhecer porque eu não tenho nenhuma peça aqui de aço carbono mesmo com algum teor que eu conheça, mas aí dá praticamente no mesmo, porque essas peças mais simples são basicamente mistura de ferro com carbono. Então ou é um aço, né, tem bastante carbono, ou então o ferro fundido tem concentração bem maior de ferro, e aí a gente vai entrar nos mesmos problemas que eu vou dizer para você. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, né, mas eu espero que te ajude aí. Eu não vou vou tentar enxugar ao máximo aqui, beleza? Vamos começar. Então, tendo em vista aí que a minha sonda tem as frequências parecidas com a sua, eu vou usar a frequência de 100 kHz. Então, nessa primeira parte aqui do menu, você vai ter que procurar a posição análoga aí no teu display. Você vai colocar 100 kHz. Então, o cursor já está aqui, tá? Então, eu já vou baixar aqui para 100 kHz, tá bom? Então, tranquilo. Você está vendo aqui que o aparelho já está fazendo alguns riscos aqui na tela, né? A gente normalmente não usa nesse modo aqui. A gente quer que o mostrador da tela não fique mostrando o ponto o tempo inteiro, senão se eu encostar no material aqui, esse ponto já começa a ficar desenhado na tela e não é o que a gente quer, não. Então a gente vai aqui na parte de tela, tá? Então vamos aqui na parte de display, aperto display de novo, vamos zapeando aqui, né? Então vamos lá, setup, não, programa, principal, filtro, volta aqui no display. Display tem a função aqui screen, tá? Então pra gente, como a tela não é touchscreen, eu não posso apertar o botão aqui, eu tenho que procurar na parte de baixo qual é o screen aqui. Então aqui é a posição, tá? Então aqui tem uma função persistência, tá? E aí eu vou aumentando essa persistência em alguns décimos de segundo, e aí agora eu já tenho, né, o ponto sumindo da tela. Eu costumo usar alguma coisa entre 0,3 e 0,5 segundos, né, 0,3 e 0,5, que dá um desenho legalzinho na tela. Então, primeira coisa, dar um pouco de persistência e tirar o tempo grande de persistência que fica rabiscando a tela toda, tá? Isso é importante. Para quê? Porque você for vendo, ele vai apagando logo em seguida. Se você precisar
dessa função, você vai e bota a persistência, zera a persistência e ele vai ficar permanentemente na tela, tá bom? A outra coisa, né, as próximas coisas que você deve se preocupar, né? Você volta aqui no menu principal, tá? As teclas nesse aparelho são teclas duplas, né? Tem dupla função, então se ela não funcionar na primeira vez, na segunda função, quando você clica a segunda, ela acessa o menu principal. A outra coisa que você tem que se preocupar é a fase, ou no aparelho da Olympus, né? É o que você chama de ângulo. Tá lá no Nortec, no Phasek 3D, você chamava de fase, aqui você chama de ângulo. Então, quando você coloca o ponto na tela, tá? Primeira coisa que você vai fazer é balanço, que aqui é chamado de null, tá? N-U-L-L. Então, quando você aperta o null, esse ponto ele vai ser centralizado na tela, beleza? Tá? Ele vai ficar numa posição da tela pré-estabelecida. E depois o que você tem que fazer é esse movimento aqui, ó, que é o lift off, a gente coloca ele na horizontal. Então a gente vai mudar o ângulo, né? Que é o equivalente à fase. Então a gente faz o movimento lift off e vai girando, né? Pra, nesse caso aqui, ele ficar apontado para a esquerda, beleza? Então eu tenho aqui o lift off, tá? Quando eu afasto a sonda, esse ponto ele corre na horizontal. E aqui, ó, no bloco, eu tenho algumas indicações de trinca, são bem fininhas, não dá para você ver aqui, mas se você der o zoom na tela, você vai conseguir ver que tem umas indicações aqui verticais de trinca. Então, o lift-off, ele fica na horizontal, tá? Quando o ponto ele sai um pouquinho da tela, a gente volta com ele aqui, aperta o balance de novo, ou null, ele vai voltar para o centro da tela, a gente continua aqui. E aí agora, a indicação de trinca está na vertical. Então é praticamente, né, uma consequência dessa fase da calibração, onde eu ajeito o lift-off para ficar na horizontal, a indicação da trinca ela fica em outra direção. O ensaio por edge current ele tem o objetivo de diferenciar os sinais. Então o que a gente faz aqui, o ato da calibração serve para a gente diferenciar os sinais, beleza, cara? Então nesse bloco de alumínio aqui a gente extraiu essa consequência aqui quase que imediata, né? Eu zero aqui, faço o lift-off e já tenho as indicações de trinca. Tá? Essa aqui é a trinca maior, essa aqui é a trinca menor, essa aqui é uma trinca menor ainda, essa aqui a menor de todas daqui desse bloco, tá? E aí você tem as indicações igualzinho você tem lá no seu GE. É assim que você faz, é assim que aparece para você na tela. Então, basicamente, quais são as grandezas que a gente vai se preocupar? Frequência da sonda, tá? Fase ou ângulo, tá? Posicionamento do ponto no plano de impedância, tá? Posicionamento do ponto no plano de impedância. E aí a gente já consegue plotar o sinal na tela, diferenciando aqui as características dele de trinca ou não, tá bom? Então, espero que essa parte aqui desse ensinamento já tenha ficado claro para vocês. São essas as grandezas que você tem que se preocupar. As outras coisas são todas funções do equipamento, não são parâmetros, né? Não são variáveis essenciais, são funções do equipamento que são persistência e tudo mais. Vou dar exemplo de uma aqui. Você está vendo que esse ponto aqui, ó, ele fica exatamente, né, no centro da tela. A gente coloca ele aqui praticamente no centro da tela. Como para a gente usar a maior parte da tela, a gente poderia, por exemplo, deslocar esse ponto mais para o cantinho, porque a gente usa o lift-off para esse lado e as indicações de trinca para cima, tá? Então o que a gente pode fazer aqui é na função display, tá? Aqui o centro da tela ele fica na função 50%, 50%, então a posição vertical 50%. Se eu tenho que trocar a mão porque para aparecer para você legal aí. Então quando eu dou o null e esse ponto fica centralizado na tela, agora quando eu for mexendo com ele, ó, ele está indo para cima e ele está indo para baixo, tá? Então eu vou colocar ele aqui a 20%, tá? E a posição horizontal eu vou colocar ela a 80%,
Então, eu gosto dessa indicação aqui de 80/20, que aí quando agora eu dou o null, ele fica mais localizado no canto, né, inferior direito da tua tela, e aí quando eu faço o lift-off, ele sai para a direita, então você vê mais o lift-off, tá? E depois quando você vê a indicação de trinca, você vê ela toda para cima. A gente pode ver aqui que o lift-off está saindo da tela, está escapando bem da tela, e a indicação da trinca maior também sai da tela aqui em cima. Então o que a gente pode fazer? A gente pode voltar lá no menu principal e mexer no ganho, tá? Aqui eu estou mexendo nos dois ganhos ao mesmo tempo. Para quê? Dou um null aqui. E aí, quando eu faço lift-off, eu vou diminuindo o ganho. Para quê? Eu vou te mostrar já já. Para exatamente o lift-off aparecer todo na tela, tá? O ponto ele sai de um lugar e vai para o outro e está todo dentro da minha tela, tá? Então não fica nada saindo, né? Saindo da tela. E a indicação da trinca fica aqui aparecendo toda dentro da tela também, tá? Essa aqui é a trinca maior, essa menor, menor ainda, pequenininha, tá? E aí depois eu posso ir ajustando os ganhos separadamente, né? O ganho vertical, o ganho horizontal. Eu posso mexer aqui, por exemplo, no ganho vertical. Fazer um ajuste aqui rapidamente. Voltou para cá. Deixa eu mexer no ganho aqui de novo, que ele saiu do lugar aqui. Apertei duas vezes seguidas o botão e ele voltou com ele. Agora ele voltou aqui para dentro da tela, tá? Voltei com ele para dentro da tela toda. E eu posso mexer, por exemplo, no ganho vertical agora. Aumentar ele um pouco. Para quê? A indicação da trinca ficar mais evidente para mim. Beleza? Aqui, ó. Lift-off, trincas, beleza? Igualzinho a gente tem lá no GE. Acredito que tenha dado para ver, fora as horas aí que eu troquei a mão aqui de lugar, porque para mim a visão é uma, para você ela tá invertida, tá? Eu peço desculpas aí por qualquer troca de mão aí, mas acho que essa parte aqui do ensinamento já vai te ajudar bastante, tá? Se você precisar de mais alguma coisa, quiser fazer um pequeno vídeo para mim, ou quiser fotografar os parâmetros da tua tela, a gente pode discutir outras coisas. Esse aparelho tem muitas funções, tá? Mas essas são as básicas para a gente poder acessar. A gente fez a calibração aqui no alumínio. Eu vou cortar esse vídeo, vou fazer uma calibração para você. Vou partir dessa situação aqui e vou fazer uma calibração para você nessa pecinha aqui de ferro fundido ou aço carbono, para você ficar tranquilo aí, tá bom? Vamos ver aqui as diferenças, o que aparece no display de diferente aí, pra gente poder trabalhar melhor, tá bom? Um abraço aí, cara.